Aleluia, te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pois Tu és lindo, Tu és maravilhoso. A Sua graça, Senhor, é que nos trouxe até aqui hoje vivos e saudáveis. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida. Somos gratos a Ti por cada pessoa que está aqui próxima de nós. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa igreja, por esse ministério. Nós queremos agora nessa noite te agradecer, Pai, e te louvar. Nós queremos, Pai, nessa noite declarar, Pai, palavras de amor para Ti, Senhor. Pai, nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é excelso, Pai. Nada se compara ao Teu amor por nós, Jesus. Somos imensamente gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nesse dia, no primeiro domingo do mês de fevereiro, Pai, nós estamos aqui para poder honrar e agradecer o Seu nome, Jesus. Para poder entregar nossas vidas em louvor a Ti, Senhor. Entregar nossas vidas, Pai, para poder engrandecer o Seu nome, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, mais uma vez. Amém. Amém? Pode se assentar, por gentileza. É uma honra estar aqui com vocês essa noite. E espero que você esteja com o coração aberto para poder receber mais uma palavra. Eu quero compartilhar algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de falar sobre o Espírito Santo. Hoje eu quero falar mais uma vez sobre ele. Eu quero trazer uma ministração a respeito do Consolador. Deu certo, hein, Carol? Falar sobre o Consolador e a glória de Cristo. Por que sobre esse assunto? Porque nos últimos tempos eu tenho observado, também tenho sentido várias pessoas que elas se perguntam: não, por que eu não sinto mais a presença do Espírito Santo? Por que eu não consigo mais sentir vontade de glorificar, vontade de adorar? Não consigo sentir a presença de Deus nos cultos às vezes. E eu quero primeiramente trazer um pouco sobre quem é o Espírito Santo, o que ele veio fazer, e depois a gente chega nesse ponto. Por gentileza, abre sua Bíblia, se puder colocar no telão. Acho que poucos têm Bíblia hoje em papel, né? João 16, 7, por gentileza. João 16, 7. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá. Repita comigo: que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Aqui é Jesus falando que era necessário que ele subisse. E se você for ler na Bíblia em outras traduções, essa parte da Bíblia é chamada da ascensão de Cristo. E o nosso tema do ano é ascensão. E aqui eu quero fazer um adendo entre os dois. Esse é um ano que, se você entender, se você crer, se você declarar, se você praticar, você vai ascender. Ou seja, isso você vai crescer, você vai subir. Então é de suma importância que você entenda. E aqui quando Jesus fala que era necessário que ele ascendesse, que ele subisse, para que então viesse o Espírito Santo, era necessário que as pessoas entendessem que ele precisava ir. Então convém que eu vá, isso que ele colocou, convém que eu suba. Porque daí o Espírito Santo desceu com algumas funções aqui na terra. Eu quero compartilhar brevemente com vocês 3 funções que o Espírito Santo desceu aqui na terra para poder fazer. Então Jesus nos revela 3 razões pelas quais o Espírito Santo foi nos enviado. A primeira razão está em João 16, 8. Ele veio com a missão de salvar o mundo. Ou seja, o que é isso? Olha só o que diz lá, por gentileza. João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo veio com a missão de evangelizar, de levar a salvação. Essa foi a primeira missão, a missão do Espírito Santo com o mundo, levar a salvação. Então diz ali: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então isso, o Espírito Santo faz isso da seguinte forma: do pecado, porque muitas pessoas rejeitam a Cristo; da justiça, porque Jesus subiu ao Pai e mostrou o caminho da redenção; e do juízo, porque Satanás já foi derrotado. Então essa é a primeira missão do Espírito Santo na terra. Segunda missão, bem rapidamente, João 16, 13, por gentileza. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito Santo da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão prestes a acontecer. Então agora ele já está falando com a missão do Espírito Santo com a igreja. Então com o mundo salvar, evangelizar; com a igreja nos guiar. Então para nós que somos igreja, a missão do Espírito Santo para nós é nos guiar.
É aquele momento que você não sabe o que fazer, que você precisa de uma ajuda, que você precisa de um apoio. O Espírito Santo está lá com você, como a Carol bem disse. O Espírito Santo ele veio como consolador. Então, como igreja, como ela já é igreja, o Espírito Santo veio a ela para consolá-la. Porque nós somos igreja. Então o Espírito Santo ele veio para te guiar e para te consolar como igreja. Vamos lá. Terceira missão. João 16:14. O trabalho do Espírito Santo, esse aqui eu posso te dizer, que esse é o principal trabalho do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então a terceira missão e a mais importante missão do Espírito Santo é glorificar a Cristo, glorificar a Deus. Por que eu digo que essa é a maior missão? Porque glorificar a Deus é extraordinário. Então, ou seja, quando o Espírito Santo ele está dentro de mim e de você, essa missão de glorificar a Deus começa a acontecer, porque ele veio na terra também com a principal missão de glorificar a Cristo. Então o Espírito Santo em você, ele causa um impacto tão extraordinário no mundo, em todos os sentidos, no mundo físico, no mundo espiritual, ele causa isso. Isso eu quero dizer que, se você não tem o Espírito Santo, é impossível você glorificar a Deus. Agora começa a entender. Agora começa a pensar que você só tem a capacidade de glorificar a Cristo porque o Espírito Santo está em você. Então, se você hoje conseguiu levantar sua mão no momento do louvor e glorificar a Cristo, quer dizer que o Espírito Santo já está em você. Então a prova de que o Espírito Santo está dentro de você é que você glorifica a Cristo. Então nós somos incapazes de glorificar a Cristo se não tivermos o Espírito Santo. Olha isso. Agora vocês vão começar a entender a profundidade desse assunto. Então, se você tem o Espírito Santo, você glorifica Jesus. Se você tem o Espírito Santo, você tem a vida, você tem poder. E aqui eu quero que você comece a refletir da seguinte forma: quanto mais você alimenta o Espírito Santo na sua vida, quanto mais você se embriaga do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque da mesma forma que a bebida, quando você fica embriagado, ela te domina, o Espírito Santo, quando você se embriaga dele, ele vai te dominar. Então tudo aquilo que você tem muito volume, aquilo vai te dominar, aquilo vai se tornar um vício. Então se você hoje dedica muito tempo, se você dedica, a sua vida depende, gira em torno do seu físico, logo o seu físico te domina. Se a sua vida gira em torno do sono, o sono te domina. Se gira em torno do dinheiro, o dinheiro te domina. Mas eu agora te pergunto, quanto você tem investido para poder dedicar ao Espírito Santo, para que ele possa te dominar? Mas por que eu estou te falando, por que você está me falando isso, Mateus? Porque se o Espírito Santo cresce dentro de você, você vai glorificar mais a Cristo. E aí vocês vão entender no final da ministração por que é importante você glorificar a Cristo. Aí vocês vão entender no final da ministração por que glorificar a Cristo é uma das chaves que vão fazer para você ascender nesse ano, crescer nesse ano. Mais um versículo, hoje a gente vai ler bastante Bíblia. João 7,37, por gentileza. Aqui Jesus compartilha algo muito impressionante para nós. Ele diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Então Jesus ele se levantou no último dia e disse em alta voz, ou seja, ele disse com fervor: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mais um, 38, por gentileza. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos parar aqui. Então Jesus ele gritou em alta voz: se você tem sede, venha a mim e beba. Depois, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Às vezes a gente ouve isso, mas a gente não entende. Eu quero explicar para você com muito amor, para que você consiga entender o quão importante você é para Deus. E às vezes você não observa o quão especial você é para Deus. Porque se você para analisar, ok, Jesus falou aqui que do seu interior fluirão rios de águas vivas, ok? Mas de onde que vem esse rio? Vamos pensar, da onde que vem esse rio? Vamos lá em Apocalipse agora, Apocalipse 22:1. Olha isso. Então o anjo me mostrou o rio da água viva. Olha aí. Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, o rio de água viva sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então,
quando Jesus está falando que do seu interior fluirão rios de águas vivas, só que se você crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ele está falando assim, que o rio de Deus fluirá dentro de você. Ou seja, se o rio flui do trono, quer dizer que Deus está colocando o trono dele dentro de você, para que dentro de você fluirá esse rio de água viva. Você está entendendo o quão importante é? Isso aqui é extraordinário. Aquilo que sai do trono de Deus, agora vai sair de dentro de você. Isso aqui é impressionante. Aleluia. Glória a Deus por isso. Vocês estão começando a entender o quão difícil é glorificar a Deus? O que aconteceu conosco que está tão difícil assim de falar, meu Deus, agora eu vou pular, agora eu vou gritar, agora eu vou adorar. E cara, no final nós vamos conseguir adorar aqui de uma forma diferente, nós vamos conseguir glorificar a Deus. Então aqui o que ele está dizendo é, eu transferirei o meu trono para dentro de você, daqueles que crerem. Isso me encantou de uma forma tão grande. Isso me encantou de uma forma tão grande, sabe por quê? Porque quando eu comecei a viver com o Espírito Santo, eu comecei a entender que a minha vida já não pode mais ser vivida da forma que eu quero, mas sim da forma que Ele quer. Aí eu falei assim, mas a forma que Deus quer é muito chata. Aí eu falei, mas por que é chata? Aí comecei a analisar isso. Na verdade não é uma forma chata, é a forma que vai me conduzir ao crescimento. Aí eu comecei a analisar, se eu quero ter um desenvolvimento físico, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que sentir dor no músculo para poder crescer. Se eu quero evoluir financeiramente, eu tenho que me dedicar. Se eu quero fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu falei, mas, ok, então se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso viver de acordo com que o Espírito Santo me conduz. Se você quer ter um casamento melhor, começa a viver com o Espírito Santo para você ver. Porque da mesma forma, olha só, preste atenção, da mesma forma que se você glorifica a Deus, se você começa a glorificar a Deus, Ele começa a se manifestar na sua vida. Se você começa a glorificar a sua esposa, você começa a trazer ela mais para perto de você e seu esposo também. O que seria glorificar? Glorificar seria honrar. Glorificar seria não falar mal. Glorificar seria você falar bem. Porque existe uma coisa que acontece muito, muitos casais eles não falam mal, mas eles também não falam bem, não adianta nada. Você tem que declarar coisas positivas sobre o seu cônjuge. Porque se nós ficamos, porque é aquele negócio, mas o problema está no barulho dos maus. Não, o problema está no silêncio dos bons. Porque se você tem algo dentro de você que é algo maravilhoso e você fica quieto, não adianta nada. Então se você olha para sua esposa e ela tem algo incrível, fale. Ela precisa ouvir, seu marido precisa ouvir. Ela fez uma comida maravilhosa, fale, nossa meu amor, que comida maravilhosa. Fala para o marido. É a mesma coisa que o Espírito Santo. Sabe o que é glorificar a Deus? É quando nos mínimos detalhes você fala assim, glória a Deus. Quando alguém olha para você e fala assim, você é extraordinário, você fala assim, a glória é toda dele. Sabe o que é glorificar a Deus? É quando você está passando por uma dificuldade, aquilo é resolvido, você fala assim, é por causa dele. É você fazer que nem a Carol falou, você tem sua rede social, você abre lá e fala assim, ó, Jesus te ama. Pronto, você está glorificando a Deus. Você não precisa pregar lá dentro, mas fale de Deus, fale alguma coisa. E olha só que Jesus declarou no verso, volta lá por favor, no João 7:38. Olha isso, vamos por partes agora. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu interior. E uma outra forma, Jesus está dizendo que aquele que crê, os rios de águas vivas fluirão do seu interior, da mesma forma que flui no trono do meu Pai. Aí você não está entendendo. O mesmo rio que flui no trono flui dentro de você. O mesmo poder que tem lá flui dentro de você, se você crê. Ou seja, o rio de águas vivas ele não traz morte. O rio de água viva traz ascensão, traz explosão, traz resultado, traz avanço. Então se está fluindo de dentro de você, aonde você estiver, aquilo vai fluir, vai ter vida. Olha só o versículo 39 agora, mais um. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber,
pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Vamos lá, agora vocês vão entender. Porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Olha aqui. O que isso está dizendo? Então, se você está se perguntando, Mateus, por que eu não sinto mais a presença de Deus? Mateus, por que eu não consigo mais falar em língua? O que está acontecendo? Por que eu sinto que está tudo parado? Eu vou te dizer, porque não está tendo glorificação de Deus na sua vida. Se você não está conseguindo glorificar, se você não está conseguindo sentir a presença, se você não está conseguindo mais levantar sua mão e adorar, que está faltando você glorificar Jesus. Comece a glorificar Jesus, você vai ver as coisas mudando. No momento do louvor, sabe o que você faz? Fecha seus olhos e começa a glorificar Ele. Você vai ver que você vai começar a sentir a presença. Então muitas pessoas esfriaram porque pararam de glorificar a Deus. E aqui está dizendo muito claro, o Espírito Santo não foi lhes dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, se você não glorifica, você não tem o Espírito Santo. Quer aumentar a presença do Espírito Santo, glorifica. De novo, vou repetir. Quer aumentar a presença do Espírito Santo, glorifica. Ah, Mateus, mas eu acho que eu não tenho motivo para glorificar. Vou te pedir uma gentileza. Olha para a pessoa que está do teu lado. Olhou? Depois você pergunta para ela. Fala para ela, você pergunta para ela assim: você vê alguma coisa de bom em mim? Você vê? Se ela responder sim, você já tem pelo menos um motivo para poder glorificar a Deus. Só que agora, faz uma gentileza para mim. Levanta o braço direito. Levanta o braço esquerdo. Glorifica a Deus porque você tem dois braços. Glorifica a Deus por as coisas simples. Nós precisamos glorificar a Deus nas coisas simples, porque Ele nos colocará nas coisas grandiosas. Glorifique a Deus nas coisas simples. Escute o que eu estou falando. Glorifique a Deus nas coisas simples. Agora eu sei que você vai voltar para casa glorificando por tudo, né? Você vai entrar no seu carro, na hora que você abrir a porta do carro, você fala: glória a Deus que eu tenho um carro. Na hora que você entrou, glória a Deus que tem gasolina. Aí na hora que você está saindo, você fala: agora onde eu vou para onde? Vou comer fora. Beleza, glória a Deus que eu posso comer fora. Aí se for para casa, glória a Deus que eu posso comer em casa. Olha quantos motivos você tem para glorificar a Deus. Meu Deus. Então por que muitos não sentem a presença de Deus mais? Porque Jesus não está sendo glorificado. Então eu vou repetir o versículo. Isso disse ele do Espírito que havia de receber, nos que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Isso aqui me trouxe muito temor. E eu quero compartilhar com vocês o porquê desse temor. Porque se você, pensa comigo, eu gosto de aplicar isso muito pro casamento, eu gosto de aplicar isso muito para a vida pessoal, para que você consiga ver na prática. Então eu comecei a observar. Todas as vezes que eu não sentia mais um certo carinho pelos meus filhos, pela esposa, por negócio que Deus me deu, eu falei: mas por que eu não sinto mais esse carinho? Eu me questionava. E o Espírito Santo ele falava para mim assim: quer dizer que você não está dando mais importância. Eu falei: Deus, mas por que eu não estou dando mais importância? Ele falou: porque você parou de ver as qualidades. Você parou de ver o que aquilo está sendo bom para você. Então o que eu fazia todos os dias pela manhã? Eu procurava motivos pelos quais ser grato pelaquela pessoa que estava na minha vida. Então, ou seja, eu acordava pela manhã, olhava para o meu filho e falava assim: caramba, o que eu tenho que olhar no Henrico para eu sentir mais amor por ele hoje? E eu ficava procurando alguma coisinha. Aí eu via um sorrisinho, falei: pronto, esse vai ser o motivo de eu ficar mais feliz com ele hoje. E assim foi com a minha esposa, assim foi com meus negócios. Eu comecei a olhar coisas que realmente que Deus tinha colocado de bom ali para mim. E aquilo começou a surtir efeito na minha vida. Começou a melhorar a minha vida financeira, a minha vida familiar. E aí eu parei para pensar assim: Deus, agora por que eu não consigo mais ter aquele mesmo amor que eu tinha pelo propósito, pelo ministério como eu tinha antes? Aí eu sentei e fiquei analisando o que aconteceu. Aí eu comecei a ver o quanto Deus tinha sido maravilhoso na minha vida, o quanto Ele me livrou. Eu até postei nas minhas redes sociais no dia anterior que eu passei por um acidente. E eu fiquei imensamente grato a Deus porque Ele me livrou. Porque quantas vezes você está ali dirigindo, você pega o celular para poder ver uma mensagem e você não bate o carro? É o Espírito Santo, é Deus te protegendo. Não abuse, não abuse. Ele te protegeu, mas te deu um alerta.
Então naquele momento eu comecei a ver o quanto que eu preciso ser grato a Deus e glorificar o nome dele em todos os momentos. E aí eu comecei a sentir a presença dele. Então foi bem interessante. Eu comecei a glorificar a Deus. Aí eu fui orar, minha oração já foi diferente. Aí no outro dia eu acordei pela manhã e não consegui ler a Bíblia. Eu fiquei incomodado, falei, nossa, eu preciso ler a Bíblia, está me incomodando. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente. Aí eu precisei ler a Bíblia. Aí depois passou um certo período, aconteceu um problema. A primeira coisa que me deu vontade de fazer foi orar. Eu falei, opa, o que está acontecendo diferente? Eu fui perguntar para o Espírito Santo. Ele falou assim, lembra naquela vez que a gente conversou há um tempo atrás, que eu falei que eu estava dentro de você, que eu ia sair, ia crescer, ia se tornar maior que você? Sabe o que acontece quando eu me torno maior? Eu começo a zelar por você. Só que muitas vezes, às vezes você me esquece, você me deixa quietinho no canto, eu fico quieto. Mas toda vez que você precisar agora, eu já consigo te apoiar. Quer dizer, eu já estou grande dentro de você. Então eu comecei a olhar para o Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, vamos agir. Eu quero ativar novamente esse propósito que o Senhor tem dentro a meu respeito, porque eu sei que eu não nasci por acaso. E a partir daquele momento começaram a ouvir a mim pessoas que precisavam de ajuda. E então, como o Espírito Santo começou a ministrar, essas pessoas sentiam graça e favor de Deus através da minha vida. E eu parei para pensar, outras pessoas precisam também. Só que a minha missão aqui, sabe qual que é a minha missão aqui nessa noite? É que você olhe para você mesmo e você começa a falar com o Espírito Santo dentro de você, que você quer ativar aquilo que tem dentro de você, que você quer ser uma ferramenta para poder chacoalhar o mundo. A minha missão aqui é despertar você, para que você pare de apanhar e comece a viver um outro momento com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele pode revolucionar a sua vida em todos os setores, em todos os momentos. Você só precisa deixar. E agora vocês vão entender algumas coisas. Onde Jesus é glorificado, o Espírito Santo se manifesta. Mas olha só, o apóstolo Paulo disse, 2 Coríntios, esse aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, 2 Coríntios 12:5, por gentileza. Olha só o que acontece. Vou dedicar um pouco mais de tempo nessa parte. Desse eu me gloriarei, não, porém de mim mesmo. Não gloriarei. Coloca uma outra versão, Zé, por favor, uma versão um pouco mais fácil para entendimento. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mais um. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê, de mim ouve, ou de mim ouve. Olha só o que Paulo está querendo dizer aqui. Continuando, vou pegar minha versão aqui, De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas disto para que ninguém cuide de mim mais do que eu em mim vê, do que em mim vê. Por quê? Mais um versículo, Zé, que o 7. Agora vocês vão entender o negócio. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. O que Paulo está dizendo aqui? Que eu não quero me gloriar de mim mesmo. Por quê? Paulo recebia muitas revelações. E ele falou, não quero me gloriar de mim mesmo. Embora eu possa, porque realmente eu tenho essa qualidade. Mas foi-me dado, para que eu não me glorie, foi-me dado um espinho na carne. Esse espinho na carne não foi calvície, não foi uma doença. Mas olha o que ele diz: um mensageiro de Satanás para me atormentar. Mais um. 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que para que ele não se gloriasse, o mensageiro de Satanás foi enviado para poder esbofetear. Em outra versão fala, atormentar. Agora vocês vão entender um negócio profundo. Toda vez que você pega a glória para você e não entrega ela para Deus, você está abrindo portas para que um demônio te esbofetee, te bata. Existe um mensageiro de Satanás à solta, procurando pessoas que tragam o louvor para si mesmas, tragam a glória para si mesmos. Então por isso que em muitos momentos você fala assim, nossa, mas travou as coisas aqui na minha vida. Ah, mas parece que eu estou apanhando, estou patinando. É porque você está dando a glória para Deus?
Se você não estiver dando, você está abrindo porta para ele. E Paulo, em momento algum, deixou apanhar do diabo, porque toda a glória que ele dava era para Deus. Tudo que ele fazia era para Deus. Então, por mais forte que você seja, se a glória é para Deus, você não dá brecha para o diabo te bater, porque existe um espírito maligno esperando para poder fazer isso. Sabe aquela frase que diz: quanto mais alta a pessoa sobe, maior é a queda? Quanto maior o gigante, maior é a queda. É dessa forma, porque você se infla, o diabo vai. Mas se você joga a glória para Deus, ele cresce. Aí você fala: não, Mateus, mas se Deus crescer eu não vou crescer? Não, você não está entendendo nada, porque se ele cresce, você também cresce. O detalhe é que muda-se uma pequena coisa. O que muda é que você não está sozinho, você está com ele. Então, crescer sozinho é perigoso, mas crescer com Cristo não, porque ele te protege. Então, você quer viver no sobrenatural, você quer viver uma vida longe das trevas, você quer viver com a sua vida blindada, glorifica a Deus. Você não precisa ter medo da inveja, você precisa só glorificar a Deus. Aquilo, aí mais Mateus, então eu estou pegando lá a minha conquista e estou postando nas redes sociais. Espera aí, mas você está postando para quê? Qual o objetivo? É para glorificar a Deus? Ok, mas se não for para glorificar a Deus, não poste. Aquela viagem que você vai fazer é para quê? Para gerar inveja ou para glorificar a Deus? Se for para glorificar ele, poste, senão não poste. Ah, mas como que eu sei isso? Ah, se você postou e você fica buscando ali a aprovação das pessoas, pronto, o objetivo já está errado. Porque quando você faz algo para poder glorificar Deus, você não preocupa com o que as pessoas estão fazendo, ou estão falando de você. Você só se preocupa com o que Deus está sentindo naquele momento. Então, para glorificar Deus nunca vai escandalizar ninguém. Para glorificar Deus nunca vai ofender ninguém. Para glorificar Deus, a única glória é para Ele, e não prejudica ninguém. As pessoas vão olhar e falar assim: nossa, como que Deus está sendo maravilhoso na vida daquela pessoa. Olha como que Deus está sendo incrível na vida daquela pessoa. É para isso que nós nascemos. Então eu quero que você, a partir de hoje, comece a entender o que é ter o Espírito Santo dentro de você. Só que não mais dentro de você, mas sobre você. Só para vocês terem uma noção, esse blazer, ele está sobre mim. Você consegue entender o que é estar sobre? É como se fosse uma cobertura. Porque muitas pessoas hoje aqui, o Espírito Santo está dentro. Mas o que eu quero que você entenda é que agora chegou a hora de você colocar ele para fora, para ele estar sobre você. E nós vamos fazer isso glorificando a Ele, adorando a Ele, exaltando a Ele. Então não tenha medo dos seus planos não darem certo. Não tenha medo da sua empresa falir. Não tenha medo. É só você dar uma chamada lá no Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, olha aqui, o que eu faço nessa situação? Chama aquele que já estava trabalhando mesmo antes do mundo existir. Você sabia que o Espírito Santo estava lá, pairando sobre a face das águas, incubando o projeto de Deus? Chame ele para a sua vida. Comece a trazer ele para dentro do seu coração. Mas por que isso, Mateus? Porque entenda o seguinte: nós estamos vivendo tempos onde nós precisamos começar a ter mais tempo com o Espírito Santo, a viver mais intimidade com Ele. Porque por mais dias difíceis que virão, se você está ligado ao Espírito Santo, está ligado a Deus, você não vai passar por crise. Você não passa por crise. Irmãos, entendam, se você crê em Deus, você não passa por crise. Não, Mateus, mas eu estou passando por dificuldade. Dificuldade não é crise, meu irmão. Dificuldade não é crise. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Quando você estava na escola, estudando, estava no primeiro ano, você achava que estava tudo certo, passou para o segundo, entrou no ensino fundamental, ali começou as provinhas a acontecerem. Muitas vezes você já não pensou, falou: caramba, é impossível passar de série. Só que passou. É fácil ou não é fácil passar no ensino fundamental? Para aqueles que já se formaram, é fácil. Hoje vocês ajudam os seus filhos. Alguns, aí depois chegou o ensino médio. Você falou: mas o ensino médio é difícil, mas vocês passaram.
Passaram pelo ensino médio, alguns aqui. Ou seja, são etapas da vida que você falava, é impossível. Não, mas isso não é crise, isso é dificuldade que aparece. Mas você passou e acabou, já era. Quando você está com Cristo é a mesma coisa. Por quê? Imagine que você está na sala de aula, recebendo uma prova, só que o seu professor é o próprio Deus. Ele vai te ajudar. Você não vai ser reprovado, se você crer. Você consegue entender? E eu estou trazendo isso para vocês porque a partir do momento que eu decidi viver com o Espírito Santo, a minha vida foi extremamente transformada. Transformada porque eu parei de viver por mim mesmo. É aquele momento quando você acorda pela manhã e você, para tomar um café, você fala, bom dia Espírito Santo, senta aqui comigo, vamos tomar um café. E eu quero compartilhar com vocês, para poder finalizar uma ministração bem breve, eu quero compartilhar com vocês um momento que eu mais entendi a presença de Deus e o Espírito Santo na minha vida. Na verdade eu não tinha consciência naquela época, mas no momento que minha mãe meus pais me conceberam, eu estava lá, minha mãe estava grávida para poder me ter, estava ali pronto para o parto, acabou tendo complicação no parto. E minha mãe fala para mim hoje, assim, inclusive quando ela me passou essa história, ela falou assim, filho, chegou um momento de que os médicos estavam falando, ou a gente salva a mãe ou a gente salva a criança. E aí, enfim, tô aqui. E ela também. Isso é impressionante. Por quê? Por que você fala, Mateus, por que você sentiu o Espírito Santo ali? Por que eu sinto o Espírito Santo ali? Porque naquele momento de morte, para você escolher entre duas vidas, e o Espírito Santo e Deus falar assim, não, os dois vão ser salvos, é porque os dois têm propósito. Porque senão já era para estar morto. E a partir daquele momento eu comecei a partir desse momento que eu comecei a refletir nessa história, eu falei, Deus, ok, você me salvou lá por quê? Para eu glorificar o seu nome, então eu vou glorificar o seu nome. Então não tem mais por que você deixar de glorificar Deus. Primeiro, você está vivo aqui. Eu tenho certeza que muitos de vocês já eram para estar mortos e não estão por um propósito. Pelo amor de Deus, entenda que você não está morto por um propósito. Você está morto para poder glorificar a Deus. Então glorifique a Deus na sua vida, na forma com que você se expressa, na forma com que você fala, na forma com que você vende, na forma com que você atende os seus clientes. Glorifique a Deus. Glorifique a Ele, que você vai ver as coisas melhorando na sua vida. Quer melhorar financeiramente? Glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque o dinheiro está na mão do diabo. E o diabo só vai abrir mão do dinheiro que é seu quando você entender o seu poder. Quando você entender quem você é e você glorificar a Deus, porque Ele não pode resistir contra Deus. Então nós, como igreja, precisamos nos levantar hoje e começar a declarar, começar a glorificar a Deus, para que o Espírito Santo borbulhe dentro de você, a ponto de você falar assim, diabo, você não tem mais poder na minha vida. E nós mudarmos uma geração. Nós precisamos transformar a próxima geração. E os demônios que estão aí, eles não vão mais poder te bater. Porque o diabo, ele sabe onde tocar, tá? Então o diabo olha para você e fala assim, peraí, vamos analisar ele. Ele gosta muito dessa parte dele, né? Então vamos fazer pessoas elogiarem isso, para ele poder pegar a glória para ele. Porque se ele pegar a glória para ele, eu vou aceitar. Sabia que o diabo faz isso? Tem mulheres que cozinham muito bem, elas cozinham bem. Aí quando elas terminam de cozinhar, as pessoas chegam perto dela e falam assim, nossa, que comida maravilhosa. Aí ela fala assim, eu sei. Pum, foi para ela. Mas quando a pessoa fala assim, glória a Deus, é para Ele. Mas Mateus, só falar, não, do seu coração tem que estar gritando glória para Ele. Dessa forma o diabo, ele fica só esperando assim, ó. Imagina o seguinte, Alair, faz uma gentileza aqui, vem aqui por favor. Imagine que o Alair é a pessoa que está aqui glorificando a Deus. O diabo está aqui, ele está aqui, pronto. Carol, vem cá por gentileza. Aí chega a Carol chega perto dela e pode ficar aqui junto. E ela elogia ele. Quando ela elogia ele, ele tem a opção de dar glória para Deus ou pegar a glória para ele. Se ele pegar a glória para ele, o diabo está aqui assim, ó, você está esperando. Ele pegou a glória para ele, ele já faz isso aqui, ó, bum, entra no meio e já pega o Alair para ele. Aí ele começa, nossa, cara, é verdade aquilo que ela falou. Só que ele sabe o que acontece? Aí vem mais uma pessoa e fala a mesma coisa.
Aí ele fala, que hora que é verdade. Aí vem outra pessoa e fala outra coisa, fala outra coisa, fala outra coisa, fala outra coisa, e vai indo e vai afastando da esposa. Você está entendendo? Aí muitos casais às vezes não entendem por que eles estão se afastando da esposa. Mas é por quê? Porque às vezes o próprio elogio que a esposa fez e ele recebeu a glória, outras pessoas são movidas para poder elogiar ele, e vai se afastando daqui. Obrigado, os dois, gratidão. Então a ferramenta que o diabo usa para poder atingir as pessoas é exatamente aquele ponto forte seu. Entrega o ponto forte para Deus. Porque é impressionante isso. Eu me lembro várias vezes que eu estava aqui no louvor tocando e tudo mais, e uma pessoa olhou para mim lá no fundo e fez assim, ó. Aí eu aqui em cima, pum, estourou as cordas do violão. Eu falei, não é possível. A minha irmã tá aqui, ela sabe. Tem uma vez que terminei o louvor ali com 3 cordas só do violão. Ele tem 6. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei a entender. Aí a pessoa no outro culto fez de novo. Aí eu peguei, virei assim pra cima, fechei o olho e falei, glória a ti, Jesus. Eu falei, não vai pegar dessa vez, cara. Aí funcionou, não é. Eu falei, opa, a partir de hoje o que eu faço? Eu vou estar aqui louvando e adorando, às vezes eu tiro o óculos, porque sem óculos eu não vejo nada. Não vê nada. Fugir da aparência do mal. Se você vê que tem algo que está te puxando a atenção, você fala, não, isso aqui está me afastando de Deus, esquece. Meu irmão, você está na academia. Os irmãos agora que estão se dedicando ao cuidado da saúde, cuida da saúde, em nome de Jesus. Mas você está na academia, uma pessoa veio e te elogiou ali e tudo mais, e ela não é a sua esposa, cai fora, vai embora na academia. Cai fora, não fica dando. Não, não, irmão, cai fora. José fugiu, foge também. Por que isso? Porque é o Espírito Santo te conduzindo. Às vezes você pega um carrão, daí para um cara do teu lado e fala assim, ei, bora acelerar? Você sabe que o seu carro tem força, você sabe que é possível, mas e aí, você vai cair na pressão? É isso que o diabo faz todo dia com você. Ele chega do teu lado e fala, aí, você está com um carrão, hein? Bora acelerar? Aí você fala, não, a glória é dele. O carro não é meu, mas o carro é de Deus. Isso, ou seja, você pega o seu potencial e joga na mão de Deus. Acabou, não tem mais problema. As coisas vão ficar mais leves. Então não tenha medo. O Espírito Santo, então revisando, o Espírito Santo convence o mundo. O Espírito Santo veio para te guiar. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Convido o Ministério da Música, por gentileza. Mas eu quero que você fique com essa finalização de que a partir do momento que você entendeu quem é o Espírito Santo, você glorifica a Deus, Ele começa a habitar em você e Ele está sobre você. E o Espírito Santo estando sobre você, você crendo, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou seja, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, que você crê nele, que você dedica atenção a Ele, que você estuda, que você tem relacionamento com o Espírito Santo, rios de águas vivas começam a fluir. Ou seja, as pessoas vão começar a ser tocadas através da sua vida. A sua família vai ser transformada, primeiramente sua vida vai ser transformada, porque não tem como você tomar um banho no rio da vida e sair de lá da mesma forma. Quando a palavra diz rios de águas vivas fluirão do seu interior, está falando que tudo aquilo que é de Deus também está em você. Toda a vida, toda a unção, toda a transformação vai fluir de dentro de você e as pessoas vão ser tocadas. Como a Carol disse, tudo aquilo que você tem de potencial, use para poder evangelizar, use para poder falar de Cristo. Mateus, eu tenho vergonha, eu não gosto de falar. Beleza, a forma com que você faz essas coisas, a forma com que você cumprimenta, você vai começar a mostrar Deus. E aí, dessa forma, você vai ver a sua vida ser transformada em 2025. Quer viver um ano de ascensão? Lembre-se, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Quando tiver um momento de louvor, nós vamos ter um momento de louvor agora. Peço a você, glorifique a Ele. Feche seus olhos e cante. Se você não sabe a letra, simplesmente adore. Se for sentir vontade, pule. Fique à vontade, entendeu? Você tem que glorificar a Deus com tudo que você tem. Glorifique a Ele em todos os momentos. Se coloque em pé, por gentileza, eu quero fazer uma oração. Logo depois teremos a ceia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento.
Deus, muito obrigado pela tua presença aqui, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Abra suas mãos e receba a presença do Espírito Santo. Ele está começando a ficar agora sobre você. Sinta o abraço dele agora. Recantaramás, seriandaramás. Recantaramás, seriandaramás, seriandaramás. Espírito Santo de Deus, começa, Pai, a manifestar em cada uma dessas vidas aqui, Senhor. Eu declaro caído por terra todo espírito de dúvida, todo espírito de distração. Eu declaro você focado 100% aqui. Espírito Santo, se move em cada família, em cada casal, Pai. Pai, se existir casais aqui, Pai, em dúvida, com medo, eu declaro caído por terra esse medo. Espírito Santo, console cada coração aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus, flua aqui em nosso meio, Senhor. Recantaramás, seriandaramás. Comece a glorificar Ele, comece a glorificar Ele, comece a adorar Ele. Diga o quanto Ele é digno, diga o quanto Ele é maravilhoso. Glorifica Ele pela sua vida, glorifica Ele pela sua casa, pelos seus negócios, pela sua família. Faz muito tempo que você não sente a presença dEle, então agora é o momento. Comece a sentir a presença dEle no seu interior. Olha aí, ó. Recantaramás, seriandaramás. Espírito Santo de Deus, flua aqui no meio dessa igreja, Senhor. Aqueles que nos assistem também pelas redes sociais, eu declaro o Espírito Santo fluindo agora em você. Recantaramás, seriandaramás. Espírito Santo de Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua graça, Pai. Pai, eu Te glorifico, Senhor, por essa igreja, por essas pessoas. Te glorifico, a Deus, pelo favor, pela graça. Te glorifico, Senhor, por esse momento de ceia que nós teremos agora. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor morreu na cruz para nos salvar. E cantará mais. Louve o Senhor.